Olá a todos os produtores rurais e parceiros do agronegócio que estamos acompanhando em mais este episódio do Bebê Direto ao Campo. Estamos aqui em uma série de entrevistas na Embrapa Meio Ambiente e hoje contamos com a participação da Nilza, pesquisadora da Embrapa. Nilza, eu te agradeço previamente pela disposição em participar conosco aqui desse bate-papo, tá? E gostaria, se possível, se você se apresentasse aqui para todos os nossos produtores, assistência técnica que estão nos acompanhando, parceiros do agronegócio que nos acompanham também, sua linha de pesquisa aqui na Embrapa, sua história na Embrapa. Poderia se apresentar para eles, por favor? Bom, olá a todos, né? Meu nome é Nilza Patrícia, eu sou pesquisadora aqui na Embrapa desde 2007. Eu trabalho na área de produção de biomassa e agroenergia, sou engenheira agrônoma e aqui dentro da unidade o meu foco principal é o uso de boas práticas agrícolas nas culturas energéticas, no caso cana-de-açúcar, soja e milho, preferencialmente, né? E sistemas de produção mais sustentáveis. Eu também participo do grupo de carbono, que faz toda a contabilidade, né, das emissões ao longo de ciclos de produção e por isso que hoje a gente já tem oferta, inclusive de números, né, sobre a pegada de carbono de algumas culturas do Brasil. Muito bom, Nilza. Tocando já nesse ponto aqui da sustentabilidade, você poderia abordar para a gente como é que se dá esse processo de sustentabilidade, sua visão sobre essa sustentabilidade, como ela veio se desenvolvendo aqui durante esses anos, Nilza? Então, esse termo sustentabilidade, na verdade, ele é bastante amplo, né? Ele envolve desde aspectos ambientais, econômicos, de governança e sociais. A gente abarca muito aqui na unidade, né, esse equilíbrio entre o econômico e o ambiental. Então, por exemplo, essas boas práticas que eu trabalho, elas justamente estão voltadas para trazer oportunidades, por exemplo, de cultivo para o produtor que já tem esse equilíbrio, porque a gente sabe que ele tem que sim manter uma boa relação aí com o meio ambiente, mas que isso tem que ter um retorno financeiro para que ele se mantenha no negócio, né, ao longo do tempo. Certo. Você abordou aqui para a gente também, né, suas linhas de pesquisa, Nilza. Falou um pouquinho das atividades da cana, como é que está inserida a sustentabilidade do milho. Você consegue abordar para a gente também aqui como você está vendo esse processo, esses manejos que estão sendo dados a campo ali? Sim, então, essas boas práticas, né, que a gente trabalha, que na verdade é conservação de solo, né, o uso então de práticas conservacionistas, como plantio direto, o preparo reduzido, né, o uso mais equilibrado de fertilizantes, incluindo, por exemplo, fixação biológica, o uso de bioinsumos na parte dos nitrogenados, o melhor uso das operações agrícolas. Então, basicamente, são essas práticas que já são tradicionais, mas executadas de uma forma mais equilibrada e assertiva pelo produtor, né, para que ele continue tendo sucesso. Porque a gente sabe que muitas vezes o que acontece, né, por conta da correria, né, no processo produtivo, o produtor acaba não entrando no momento certo da etapa, né, de produção onde ele deveria fazer uma determinada operação. Por exemplo, ele deveria estar aplicando o fertilizante nitrogenado no momento mais adequado que a cultura vai aproveitar. E, às vezes, por uma questão de logística e de disponibilidade de máquinas, ele acaba fazendo essa operação no momento que não é o mais adequado para a planta. O que isso pode ocasionar? Chegar no final do processo, aquele nitrogênio ter sido perdido e a planta não aproveitar todo aquele potencial. Então, o objetivo final dele, que era de ter uma boa produção, acaba ficando abaixo do que era esperado, né? Então ele produz menos, sendo que ele tinha um potencial de produzir mais. Então esse equilíbrio, né, no momento certo, em qual prática adotar, é o que a gente preconiza. E hoje, né, a gente sabe também que são vários os fatores que são levados em consideração nessa parte de sustentabilidade ambiental. E um dos pontos que é mais percebido e que já está recebendo pagamentos é a história do carbono, né? Por isso que ele é uma linha de pesquisa muito forte aqui da nossa unidade. Por isso que a gente já tem calculadoras, né, que fazem com que o produtor possa fazer a sua determinação de pegada de carbono específica até nível de talhão, né, ou de propriedade, e com isso ele consegue verificar dentro desse processo produtivo qual o ponto onde ele poderia ter uma melhoria para diminuir essa pegada. Essa questão do carbono, ele é um primeiro indicador, né? A gente sabe que para o futuro a gente pode ter outros indicadores que já estão aí sendo visualizados, que é a questão do consumo da água, né, e da biodiversidade. Sim.
E nesse processo de sustentabilidade sempre tem esses 3 pilares inseridos, né? A governança social ali, né? O lado econômico e o lado ali do meio ambiente, né? Como é que você observa essa interação desses fatores? A gente falou muito de crédito, carbono, acho que a gestão também, né? Então, questão Sim. primordial em cima disso, né, doutora? Então, essas calculadoras ou ferramentas de contabilidade, elas nada mais são do que assim uma extrapolação de informações que você usaria no seu próprio custo de produção, né? Só que elas são transformadas para carbono. Sim. Então, todo produtor que conseguir se organizar e saber exatamente o que ele foi gastando ao longo do seu ciclo de produção, ele também vai conseguir usar essas informações para calcular a sua pegada de carbono, lógico, e com alguns parâmetros a mais, né? Não só os de custo. Mas o que eu quero dizer? Que se ele for organizado nas suas informações, né, ele vai conseguir também ter um melhor desempenho ambiental, porque ele vai saber que operação que ele tem que otimizar para que ele, ao mesmo tempo, reduza custo e ainda traga também um benefício ambiental. Agora, aquele produtor que não sabe, né, o que ele foi usando ao longo do ciclo, ele acaba ficando um pouco perdido, né? Ele vai produzindo da forma como os pais muitas vezes produziram, só que sem um nível de organização. Então, não dá mais para a gente ter, né, esse tipo de comportamento. A gente sabe que mesmo os pequenos e os médios, eles têm que ter um mínimo de organização dentro da propriedade, né, para que ele saiba qual é o talhão que ele tem maior produção, né, o que ele gastou para produzir aquilo, qual prática que ele pode otimizar, e aí lançar a mão dessas boas práticas que eu comentei. Inclusive, ele pode ter oportunidades, né, de entrar em sistemas mais complexos, né, que vai ter uma geração mais diversificada de receitas, como, por exemplo, o sistema que é bastante incentivado pela Embrapa, né, que é o Integração Lavoura, Pecuária, Floresta, onde ele vai ter mais, né, do que um produto só agrícola, né, ele vai ter um produto florestal, ele vai ter um produto da pecuária, onde ele pode ter essa diversificação de receitas. E que isso também, ao mesmo tempo que ele diversifica os produtos, ele diversifica as emissões, né? Então você tem emissões que vão ser compartilhadas entre os produtos. Por exemplo, se você faz um preparo de solo, é uma etapa da produção agrícola que tem uma emissão maior de gases de efeito estufa. Só que se no decorrer do ciclo você produz culturas diferentes, por exemplo, eu entrei com uma soja e milho, depois eu estou entrando aqui também com um eucalipto, as cargas daquele preparo, que são as emissões, elas vão sendo divididas pelos produtos e com isso ele acaba também melhorando a sustentabilidade da propriedade como um todo. Então, você falou um processo de gestão inicial, uma mínima gestão do produtor, né, já traz para ele amplia os horizontes ali em relação à sustentabilidade, né? Então, já está vendo aquele processo produtivo, começa a observar novos processos produtivos que podem ser inseridos ali dentro da atividade dele. Aumentar a renda, né? Aumentar a renda e também já trazendo dessa forma ali, né, a melhoria desse manejo, já inserindo uma sustentabilidade dentro da atividade dele, né, doutora? Com certeza. E é como eu comentei, né? A gente já tem ferramentas para o carbono. Nós estamos desenvolvendo ferramentas que vão determinar a pegada, por exemplo, hídrica, então que também vai verificar qual a eficiência do uso da água dentro das propriedades. E eles são assim, são ferramentas voltadas para o produto. Tá? A gente sabe que tem outras ferramentas de gestão da propriedade como um todo, mas essas de contabilidade de carbono e água e no futuro até para a biodiversidade, elas estão focadas no produto, que é para o produtor entender, né, que dentro daquela produção, quais os pontos de otimização que ele pode ter. É muito bom, né? Uma ferramenta para auxiliar o produtor desse processo de gestão e transformação do seu processo produtivo, né? Exatamente. E a gente conversou um pouquinho também sobre o ACV. Sim, é porque essas ferramentas, né, elas são alinhadas com protocolos internacionais. Certo. Porque, na verdade, não adianta a gente fazer uma calculadora, por exemplo, de carbono, que só atenda à condição do Brasil. A gente coloca elementos dentro da calculadora que representem da melhor forma possível a condição brasileira, por exemplo, né, o tipo de solo, né, específico por região, quais as condições climáticas que podem afetar uma determinada emissão. Só que a gente
gente tem que ter um nivelamento com a comunidade internacional. E, portanto, o método que é internacionalmente aceito para a pegada de carbono, que é da ISO 14057, ele é justamente baseado na análise de ciclo de vida. O que é essa análise de ciclo de vida? É a contabilidade ao longo de todo o ciclo de produção. Então, você contabiliza desde o que foi emitido em termos de carbono na produção do insumo. Então eu estou usando uma ureia. Quanto que na fase de produção industrial da ureia eu emiti? Passando pela etapa de campo, olha, eu usei essa ureia em campo, quanto ela emitiu, né? Até a fase, então, de colheita, e a gente acaba parando na porteira da fazenda. Mas com análise de ciclo de vida, você poderia ir até o consumidor final. Sim. Então, é uma ferramenta, né, e uma metodologia muito completa, né? Você consegue realmente abarcar tudo que foi emitido e dar essa contabilidade final. Então, tá bom, usando esse conjunto de insumos, essas operações e nessa condição de campo, que eu comentei que é um diferencial da Embrapa, né, ter esse tipo de solo e clima específico, eu emiti tanto. E agora nós estamos também trabalhando para identificar as práticas que podem remover, né, o carbono, né, da atmosfera, né? A gente sabe que quando você usa algum tipo de cultivo, de cultura de cobertura que fixa mais nitrogênio, você pode melhorar a matéria orgânica de solo e isso também é estoque de carbono. Então, a gente tem algumas frações que você pode recuperar esse CO2 emitido e trazer ele de volta, né? E o solo é um desses potenciais componentes de entrada de carbono. Então, os estoques que podem ser colocados no solo, temporariamente na biomassa, a gente pretende fazer com que eles entrem também nesse cálculo. Então, lá nesse momento, a gente vai ter uma emissão balanceada com esse potencial de remoção. Então, essas práticas, como do plantio direto, do uso da cultura de cobertura, né, elas vão fazer com que você tenha um potencial também de entrada de volta desse CO2 emitido. Por isso que é muito importante ter e prestar atenção nessas práticas. E como eu comentei, essas de preparo de solo, por outro lado, elas também têm que ser feitas com bastante critério, né? Usar um preparo reduzido, um plantio direto. Lógico que tem ocasiões em que você não pode usar isso, mas preferencialmente em todos os momentos que puder, usar essas práticas, porque talvez esse estoquezinho que você vai colocando ao longo do tempo de produção, quando você prepara a área e faz uma movimentação muito extrema, você leva a uma oxidação dessa matéria orgânica e reemite. Né? Então você veio estocando de pouquinho. Em uma operação você pode perder o que você demorou anos para estocar. Então por isso que as boas práticas elas são importantes de serem conhecidas, né? E usadas. Sim. Eu acho que é todo um processo, né, que vem trazendo ali um manejo, né, coisa simples de manejo, a aplicação do insumo na hora do adubo ali na hora correta, né, do defensivo também na hora correta, né, a gente tava os bioativos como biológicos, né, como um... É fantástico, né? Eu acho que, assim, essa unidade que eu trabalho, a Meio Ambiente, ela já tem um longo histórico de trabalhar com bioinsumos, né? Então, para controle biológico, para melhoria do desempenho das plantas, porque a gente tem inoculantes que favorecem o crescimento das plantas, fixação biológica. Tem também agora uma linha de pesquisa para tolerância seca, né? Que isso aí realmente é um problema, né? No futuro, a gente fazer com que as culturas continuem produzindo mesmo numa condição de estresse. E até então ela não era muito visualizada pelo público em geral. Mas agora, né, com esse incentivo na sustentabilidade, que eu acho assim, esse programa do Banco do Brasil assim fantástico, né, de trazer essa visão para o produtor, também abre os olhos, né, para essas novas práticas e que isso assim não surgiu de uma hora para outra, foram anos de pesquisa. Então realmente assim você usar um produto que já está consolidado, né, em termos de pesquisa, é uma segurança de que isso vai te trazer um resultado. Lógico que a gente tem que tomar cuidado com que produtos que a gente usa, né, que tem as oportunidades aí, né, que vão surgindo e às vezes a gente tem que verificar se o resultado é eficaz, mas que os bioinsumos vieram para ficar é uma realidade, né? A gente já saiu da dúvida, né, já sabe a deficiência que tem a aplicação dele no campo, né? Exato. Benefícios, né? Todo o processo produtivo, redução de custos, né?
e eficiência também de menor aplicação de defensivos agrícolas. Muitas vezes a gente não vai poder abrir mão de todos os defensivos, né? Tem algumas áreas que vão estar mais sujeitas à pressão de pragas e doenças, mas assim, reduzir o número de aplicações já traz um benefício de biodiversidade, fazer essa combinação com os bioinsumos, né? A gente não pode ser muito radical, né? Tem que ter o equilíbrio. Acho que a sustentabilidade, a palavra é equilíbrio, né? Não tudo muito a químicos, não muito, né, a biológicos. Tudo que puder usar com máxima eficiência de biológicos deve ser incentivado. Mas se a gente tiver que usar e lançar mão de um químico, usar no momento correto, né? Não fazer aquelas aplicações por calendário, por exemplo. Eu marquei no dia tal. Será que a minha cultura precisa dessa aplicação? Ela é realmente necessária? Então, fazer uma visita, né, ao campo, verificar se eu posso substituir um produto de uma toxidez maior por uma de menor toxidez, né? Tudo isso é boa prática e é simples, né? O produtor pode fazer sem muito esclarecimento de fora, né? Sim. É uma questão mais de bom senso mesmo. E já chegando a essa parte aqui de trazer já direto uma palavra para o produtor, doutora, você poderia passar aqui para nossos produtores uma visão aqui sobre sustentabilidade? Se é difícil, se é um processo complicado, o que ele precisa para começar ali a se tornar mais sustentável, ter uma melhor gestão? Bom, o meu recado, né, é que ele faça bem feito o que ele já vem fazendo, né? Então, melhorar cada vez mais a sua prática, prestar atenção no momento que você faz a aplicação, por exemplo, dos seus fertilizantes, dos seus pesticidas, né? E, quando possível, verificar se tem alguma prática mais atualizada, onde você consiga reduzir, né, às vezes, o uso de um pesticida, ou então combinar um inoculante com um fertilizante nitrogenado, usar práticas conservacionistas durante o período do seu preparo de solo, né? E, acima de tudo, também lançar a mão dessas novas sistemas produtivos que são mais complexos, onde você pode ter uma diversificação de produtos e ficar menos sujeito a variações de mercado, às vezes, de um único produto. Então, integração lavoura-pecuária, integração lavoura-pecuária-floresta, né? Ou então até mesmo o cultivo concomitante de mais do que uma cultura dentro do ciclo. Então, acho que esse é o meu recado, né? Fazer bem feito o que já se faz e, quando possível, usar uma prática aí que já está disponível no mercado. Porque a sustentabilidade como eu disse, ela é o equilíbrio, né, entre a parte ambiental, a parte econômica e essa parte de governança e social. Então, quando você sabe o que você faz e tem tudo também controlado, você consegue identificar onde você pode melhorar. Então, a gestão é essencial para que você tenha sucesso. Muito bom, muito ótimas dicas para os nossos produtores, doutora Nilza. E eu te agradeço mais uma vez pela disponibilidade sua, da Embrapa, estar nos recebendo aqui. Agradecer a Embrapa por todos os benefícios que traz a produção aqui do Brasil, tá? O nosso país aqui, esse desenvolvimento do agronegócio no nosso país, e muito se deve à Embrapa. Tá? E agradeço também aos nossos produtores rurais, parceiros do agronegócio que estão nos acompanhando mais uma vez aqui no BB Direto ao Campo. Desejar a todos os produtores uma excelente safra e até o nosso próximo episódio. Um abraço a todos.